E aí, gurião, o vídeo de hoje é para te mostrar como desenvolver um briefing de identidade visual de uma forma bem rápida, prática, objetiva, tanto para ti quanto para as pessoas que te contratam. Mas antes da gente ir pro conteúdo do nosso vídeo, por favor, dá aquele likezinho, se inscreve no canal, que para ti não custa absolutamente nadinha e para mim faz muita diferença. Então, mostrando para vocês o nosso primeiro documento dentro desse nosso processo de desenvolver o briefing com os nossos clientes, é esse documento de Word que contém 16 perguntinhas, aqui tá com 15 no final, mas é porque a última pergunta está duplicada com o número, e eu não vou ler para vocês absolutamente todas as perguntas, explicar tintim por tintim, porque eu sei que se eu fizer isso, esse vídeo, essa aula vai ter aí em torno de 25 minutos, que é uma aula completa que a gente já tem dentro do Universo Figma, e eu sei que a galera aqui do YouTube é um pouco mais ansiosa, um pouco mais da velocidade, então eu vou trazer para vocês os principais pontos, as perguntas que considero mais importantes, porque o principal objetivo desse vídeo é trazer para vocês uma noção de como esse processo é aplicado e quais perguntas não podem faltar de jeito nenhum para de fato te ajudarem a construir o design de uma forma bem objetiva. É claro que vocês também podem ir pausando esse vídeo se vocês quiserem olhar pergunta por pergunta e desenvolver também essas explicações para os clientes dentro da interpretação de vocês fiquem bem à vontade, mas como eu disse para vocês, eu vou ressaltar os pontos mais importantes. Então, a primeira parte desse nosso briefing é uma introdução onde eu explico para o cliente qual é a importância desse documento, que é importante que ele responda com calma e tudo mais. E eu já aproveito essa pauta para falar para vocês que, assim como é importante que o cliente entenda que isso é um documento, que ele tem que registrar com bastante atenção todas as informações, é importante que tu guie esse cliente para que vocês também tornem isso um documento oficial, como, por exemplo, exigir essa resposta por e-mail. Então, tu pode enviar esse briefing por e-mail para o teu cliente e ele responder com as palavras dele, responder todo o documento e te mandar de volta simplesmente com as perguntas e respostas todas digitadas, ou tu pode fazer uma call com esse teu cliente e tu mesmo ir registrando as perguntas. Faz as perguntas com as suas palavras, ele vai responder com as palavras dele e tu vai escrevendo tudo que vocês estão acordando e depois faz uma certificação por e-mail, enviando para ele, perguntando se ele está de acordo para que ele dê o ok dele também e registre isso por escrito. E por que é importante a gente exigir esse registro por e-mail? Porque o e-mail, diferente de outros canais como o WhatsApp ou qualquer outra rede social, a gente tem uma maior segurança em termos de registro. Tu consegue pesquisar, claro, se tu não excluir esse e-mail, depois de muitos meses, aquele acordo, aquele diálogo que aconteceu, diferente de WhatsApp e outras redes que a gente, às vezes, acaba perdendo essas respostas, né? Essas negociações, que não deixa de ser isso, é uma negociação, o cliente está fazendo todo um registro do que ele realmente precisa e de qual serviço tu deve entregar para ele. Então, após esse primeiro parágrafo de introdução, a gente vai fazer algumas perguntas para conhecer um pouco melhor a marca desse cliente, como o nome da marca, quais produtos e serviços oferece, que é muito importante que tu realmente tenha um conhecimento geral do que a empresa desse cliente está oferecendo, o que não pode faltar ser representado dentro desse logotipo, desse brand, né, dessa marca que tu vai estar criando para ele. A gente também vai perguntar se a origem dessa marca tem alguma história, se é um negócio de família, se é uma big idea que ele teve em algum momento, ou se simplesmente é um sonho que ele está realizando agora. A gente também vai começar a perguntar questões de brand mesmo, como missão, visão e valores que ele tem em relação a esse negócio. Se vocês não entendem muito bem o que é missão, visão e valores, quer dizer de fato vocês têm interesse em aprofundar esse assunto, que é um nicho um pouco mais para o outro lado, comenta aqui nesse vídeo que eu com certeza posso estar trazendo uma aula completa sobre isso para vocês, mas não vou explicar agora porque o nosso foco é de fato falar sobre o briefing, então vamos focar na nossa principal missão aqui. E a partir da questão número 5 a gente já começa a entrar em um dos pontos que eu quero acentuar com vocês dentro dessa aula, que é qual mensagem o cliente gostaria de transmitir para os clientes através dessa identidade visual e logo abaixo que mensagem a marca não pode transmitir de jeito nenhum. Só com essas duas perguntas a gente já começa a buscar soluções que são bastante óbvias, como a escolha da paleta de cores, o tipo de tipografia, o estilo do ícone que a gente vai estar colocando nesse logotipo, e a gente vai conseguir argumentar com o cliente de uma maneira bem tranquila, já que essas respostas normalmente são bem óbvias. Número 7, a gente começa a colocar o cliente para pensar um pouco mais sobre qual é o público-alvo dele, mesmo que ele não tenha um público-alvo, que ele nunca tenha parado para pensar sobre isso, a gente pode colocar algumas opções para ele começar a pensar sobre mais ou menos o que ele quer transmitir com essa marca, se é para famílias que moram na região, se é profissionais para determinado nicho, se são pessoas para uma faixa etária específica, se é para a família inteira, enfim, que seja. Tudo isso vai estar explicando alguma coisa sobre a marca para vocês e é bem importante que a gente leve em consideração esses pontos. Pulando para a questão onde a gente pergunta sobre quem são os concorrentes desse cliente, vai ter cliente que vai dizer que ele não tem concorrente, que ele acha que tem mercado para todo mundo e tudo bem, isso é verdade, cada pessoa tem o seu diferencial, mas é muito importante que a gente entenda quais são os outros negócios que estão atuando nesse mesmo campo que o teu cliente, para
pra gente evitar fazer uma marca muito parecida ou simplesmente, né, questões óbvias, fazer uma marca que se destaque dentre todas essas que já estão circulando dentro do mercado. E as informações que ele vai te trazer através dessas perguntas, tu pode estar colocando depois numa apresentação para o cliente entender quais são as bases que tu utilizou para pesquisar essa marca, fazer uma análise dos perfis que ele trouxe para ti, se é uma marca séria, se é uma marca empoderada, se é uma marca que transmite mais leveza, e assim explicar para o teu cliente que realmente tem fundamento dentro de todos os argumentos que tu colocou na marca que tu construiu para ele, porque houve um estudo de mercado. A pergunta número 10, ela tem um espírito um pouco parecido com aquele que a gente perguntou que mensagem a marca deve transmitir, que mensagem ela não deve transmitir de jeito nenhum, que é a gente perguntar para o cliente como ele explicaria se alguém perguntasse qual é o diferencial do negócio dele. E aqui muitas pessoas vão estar falando que talvez a qualidade seja o diferencial desse negócio, mas é importante que a gente faça esse cliente se esforçar a pensar de fato qual o diferencial ele tem para entregar, se é a forma que ele atende as pessoas, se é a embalagem dessa marca dele, se enfim, o diálogo próximo que ele tem com os clientes, algum diferencial a gente tem que ajudar ele a encontrar além da qualidade, caso ele fale sobre isso, porque isso vai te ajudar bastante a trazer a autenticidade desse negócio no design que tu está desenvolvendo de uma forma bem clara. Uma pergunta que sempre me ajuda bastante é pedir para o cliente me falar sobre marcas que ele gosta muito, sejam sites, perfis do Instagram, folders, qualquer material que ele tem em mãos que encante ele e que ele olhe de uma maneira que faça ele se sentir próximo de algo que ele quer que a marca dele transmita também para as pessoas. E é muito interessante que quando eu coloquei essa pergunta dentro da minha criação de brief com os meus clientes, eu realmente achava que os clientes iam me trazer marcas super famosas, Adidas, Fila, Coca-Cola e coisas nesse sentido, mas normalmente as pessoas trazem pequenos empreendedores que realmente estão no nível deles ou que estão bem próximos da onde eles querem chegar, porque eles conseguem se visualizar muito mais nesses pequenos empreendedores e pequenos negócios do que em grandes marcas. Então, normalmente essas marcas pequenas e que muitas vezes tu nem vai conhecer vão ser a maior inspiração desse cliente, e é bem especial quando tu acessa isso e não fica dentro do achismo, tu acha que serve mais ou menos para essa marca. Claro que tu vai trazer todos os teus argumentos e teu conhecimento de construção de marca, mas saber o gosto do teu cliente e aonde o teu cliente de fato quer chegar, como ele quer ser visto, vai te ajudar muito a agradar esse cliente de primeira e não ter trabalhos com refações e coisas nesse sentido. A pergunta número 12, que são sobre as palavras-chave, eu vou deixar para o final, porque eu acho que é a pergunta mais importante e eu quero que ela fique com um certo destaque na mente de vocês hoje. Então, para resumir, a pergunta 13, 14, 15 e 16, a gente vai perguntar para esse cliente de uma forma bem prática e objetiva se existe uma cor que ele gostaria, se ele faz questão que esteja nesse logotipo, e se tem uma cor que ele não quer que tenha aí de forma alguma. E da mesma maneira, a gente vai pedir para o cliente estar descrevendo a marca dele em apenas 2 palavras e no fim em apenas uma palavra. Voltando para a pergunta número 12, que é sobre as palavras-chave, aqui a gente vai pedir para o cliente começar a pensar quais são os adjetivos que mais vão estar representando o negócio dele. E a gente pode colocar essas palavras exatamente como vocês estão vendo aqui na tela, funciona muito tranquilamente. Vocês podem, inclusive, botar todas essas palavras que eu estou colocando aqui para vocês e adicionar outras que vocês têm em mente. Mas uma dica que eu dou para vocês desde o princípio é de muitas vezes trabalhar com os opostos um atrás do outro e principalmente pedir para o cliente limitar, claro, a quantidade de palavras que ele vai estar utilizando para tu também não ficar com informações muito dispersas e tem que colocar muitos significados diferentes em um logo só, que muitas vezes nos atrapalha muito e cria um logotipo que acaba sendo algo muito disperso e não algo objetivo, que é a nossa principal missão aqui. E quando a gente coloca as nossas palavras dentro de oposto, tipo leve e pesado, frio e quente, minimalista e detalhado, a gente automaticamente já vai educando o cliente para ele criar uma noção de que ele tem que escolher um ou outro. Por exemplo, uma coisa que acontecia muito comigo na hora de criar os briefs com os clientes era eles dizerem que queriam um documento tanto clássico quanto moderno, que são coisas completamente opostas. Não é que seja impossível a gente fazer isso, mas é realmente algo muito mais desafiador. E quando a gente coloca para o cliente realmente pensar em opostos, ele dificilmente faz esse tipo de resposta, né? Coloca esse tipo de informação onde as coisas são opostas e acaba confundindo muito mais. Então, dentro de todos esses adjetivos que vocês viram aqui na tela, a gente tem um documento de Figma que eu vou deixar para vocês a opção em SVG aqui embaixo para vocês fazerem download e depois só jogar dentro do Figma de vocês para vocês utilizarem com os clientes de vocês. Mas no caso de quem vai trabalhar em uma construção de briefing através de vídeo e não simplesmente enviando o documento para o cliente de vocês, vocês podem abrir esse documento na tela, compartilhar a tela com o cliente de vocês, exatamente como eu estou fazendo com vocês aqui agora. E eu ainda coloquei os números aqui em cima para colocar níveis entre 1 e 10 para vocês fazerem a seguinte pergunta para os clientes de vocês, como por exemplo, entre jovem e maduro, sendo jovem 1 e maduro 10, qual número tu quer que tua marca seja?
Então a pessoa diz, eu quero que seja uma marca bem madura, então eu vou dizer 10 ou 8, enfim. E o melhor disso é que vocês ainda vão ter as referências gráficas para estar mostrando para os clientes de vocês o que de fato ele está escolhendo em termos gráficos, em termos visuais. Então, entre feminino e masculino, luxuoso e econômico, moderno e clássico, aqui a gente já vai vendo a diferença bem óbvia entre o moderno, por exemplo, que normalmente vai trabalhar com coisas mais flat, sem contorno, enquanto o clássico vai ser uma coisa às vezes mais realista, com mais detalhes, entre divertido e sério, imponente e quieto, simples e complexo. O cliente vai realmente tendo uma noção de design que muitas vezes só ali nas palavrinhas ele não tem tanta noção do que ele está escolhendo. Não estou dizendo que se vocês mandarem o documento assim em texto para o cliente selecionar as 6 palavras principais, não vai funcionar. Vai funcionar, sempre aplico assim, sempre deu certo, o cliente consegue sentir através das palavras super bem o que ele realmente quer transmitir com a marca dele, mas quando a gente mostra de forma gráfica, de forma visual, esse processo muitas vezes se torna muito mais interessante e certeiro tanto para ti quanto para o teu cliente realizar essas escolhas. E depois que tu tiver todas as informações devidamente registradas, principalmente enviadas posteriormente por e-mail para o teu cliente, mesmo que tu mesma tenha digitado, manda para ele por e-mail como se fosse uma pauta para ele dar ok, para ele dar aprovação, para tu dar continuidade à realização desse serviço, a gente parte, enfim, para a criação do logotipo, para a identidade visual do nosso cliente. E se tu tem dúvidas sobre esse processo da criação do logotipo e da identidade visual, eu deixei para vocês um vídeo aqui já no nosso canal sobre a criação de logotipo aqui no Figma, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Se existe outro conteúdo que tu gostaria de estar vendo aqui no nosso canal, por favor, comenta aqui abaixo algum complemento, alguma informação que tu tenha ficado com dúvida. Vai ser um grande prazer poder estar te ajudando a partir disso. E também vai ser ótimo estar te recebendo lá no meu Instagram, @marinacogo, e ver quais são os projetos que tu está desenvolvendo a partir do que tu está aprendendo aqui. Um beijo e até a próxima aula.